Boa noite, ciganos da Nova Terra. Meus queridos, que saudade! Estou morta de saudade de vocês. Mas por que eu me ausentei? Jogando, dando aula e finais de semana um monte de festa cigana que surgiu. Então eu estou assim, badaladíssima. Por isso que não tive tempo de gravar para vocês. Mas agora estou de volta e vamos lá. Atendendo a pedidos, aliás, foram os pedidos até, principalmente das minhas alunas, que pediram que eu falasse sobre o que seria uma boa cartomante, o que seria uma boa taróloga, oraculista, nome que você queira dar. Então, eu resolvi, porque todas as minhas apostilas, tá? Tanto de tarô quanto de baralho cigano, eu mais ou menos coloco, são 2 ou 3 páginas nessa orientação. Então elas acharam que eu deveria falar sobre isso, porque isso aí teria um maior alcance, né? Alcançaria melhor as pessoas, não só as pessoas que jogam para si, pessoas que jogam para o outro, pessoas que apenas têm uma curiosidade. Por exemplo, vou dizer uma coisa importantíssima que tem a ver com o caráter da pessoa, seja homem ou seja mulher, o oraculista. Eu essa semana orientei uma aluna minha que ela vive no Instagram sempre com um copo de cerveja, de drink. É lindo. Drink rosa ali, drink verde, drink azul. Ela cheia de amor para dar nos momentos de lazer dela. Nada demais. Agora, desde o momento que ela é uma taróloga, uma oraculista, e aí ela aparece em público no Instagram com um copo, seja lá da bebida que for, isso denigre para ela. Por quê? Mostra que... Quanto tempo que ela está nessa balada? Todo dia ela está na balada? Todo dia ela tá sóbria, ela está íntegra? Até que ponto que ela estará íntegra ou não para fazer uma leitura? Certo? Então eu orientei. Ela pode ir para as baladas dela que ela quiser, mas que ela não tirasse foto, não colocasse em Instagram, em Face, Twitter, nada disso. Porque isso ia denegrir a imagem dela. Então, nós como uma pessoa pública, não é que a gente vai perder a nossa essência, mas a gente tem que se policiar para passar uma imagem de credibilidade. Eu, por exemplo, que eu sou uma pessoa espírita, umbandista, nos dias que eu trabalho, nos dias que eu trabalhei a minha vida toda, eu tenho o quê? 46 anos de santo. Então, nos dias que eu sempre ia para o terreiro, eu nem bebia, nem comia carne, refrigerante, frituras, sem sexo, nada disso. Meu marido já sabia disso, que era uma coisa que eu não me permitia. Por quê? Eu queria estar de corpo limpo para trabalhar para a espiritualidade. E olha, eu não sou médium de incorporar, hein? Eu sou médium de vidência, clarividência. No terreiro eu sou Ekede ou Cambono, certo? Mas eu fazia questão de estar pura, de estar limpa para trabalhar para o orixá. O orixá, o caboclo, que linha que fosse. Seja da nação, do candomblé, seja da umbanda ou de linha branca, não importa, certo? Você vai trabalhar com a espiritualidade, você tem que se resguardar. Então esse é o primeiro conselho que eu dou para uma boa cartomante. Ela tem que estar limpa para fazer um trabalho íntegro, ok? Então esse foi só um exemplo. Vamos lá. Seja o tarô, que tem 78 cartas, seja o baralho cigano, tá? O baralho cigano que tem 36, também chamado Madame Lenormand. O queridinho da mamãe, que eu adoro, porque ele é o cotidiano. Eles são as cartinhas que ele orienta você no seu dia a dia. Para você trabalhar, para você fazer uma consulta, para você ir no médico, para você mudar de plano de saúde, para você até escolher seu candidato. Estamos chegando, né? Estamos chegando aí. Então,
para qualquer coisa, o baralho cigano, ele é maravilhoso. Tem o Petit Lenormand, de 36, que é oriundo do Grand Lenormand, de 52 cartas, tá? Do tempo da Madame Lenormand, lá do tempo de Napoleão, 1840, 1820, as grandes pitonisas, né, dessa época, elas estavam sempre orientando não só a classe alta, como a classe média, o camponês, as pessoas comuns, ok? Então, esse é o baralho cigano, e aqui o nosso tarô maravilhoso. Esse é o Botticelli, é um tarô. O tarô, ele tem 78 cartas, 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Ele é jogado diferentemente, ele pode ser jogado as 78 cartas, como ele pode ser jogado só as 22, ou então ele pode ser jogado só as 56. E ele pode também ser jogado da seguinte forma: você faz o jogo com as 22 e depois, para uma melhor interpretação ou para esclarecimento, você cobre com as 56. Que você também pode fazer isso no baralho cigano. As cartas negativas, quer dizer, consideradas mais sombra do que luz, essas cartas, elas podem ser cobertas, certo? Tipo, a carta da foice, a carta do rato, a carta das nuvens. São cartas que têm uma tendência para serem mais negativas, a carta do urso. Então, elas têm uma tendência para ser mais negativa, então você pode cobrir para ter um maior esclarecimento. E até na hora que você estiver cobrindo, você pede: espiritualidade, esclareça essa carta, me dê mais subsídios sobre ela. Qual a importância dessa carta? O que eu tenho que aprender com essa carta? O que ela está querendo me mostrar? Porque, gente, tudo que é do mal está a serviço do bem. Não tenho dúvida, tá? A sombra, ela está a serviço da luz. Por isso que as trevas, a sombra, está sempre no encalço da luz. Se você é luz, você vai estar sempre sendo perseguida pelas trevas. Porque é uma forma entre o bem e o mal. Como é que você conhece o bem e o mal se você não sabe quem eles são? Você precisa até conhecer primeiro o mal para você seguir para a luz. Ok? Entenderam? Baralho cigano, tarô, né? O baralho cigano, ele teve o seu auge, ele sempre foi conhecido desde a Idade Média, mas ele teve o seu auge lá do tempo de Napoleão, com Madame Lenormand, as pitonisas da época, que jogavam nos grandes salões da França, da Alemanha, da Itália, e de lá ele vem ter vários museus na Europa mostrando os baralhos que eram de madeira, de couro, de telha, de tudo quanto é tipo. E o tarô, há uma vertente que o tarô teria vindo até da Atlântida, do continente submerso. Mas ele teve o seu auge no Egito, tá? No Egito, e aí ele se espalhou pelo mundo inteiro, e até hoje é feito os mais variados tipos de leitura. Tem tarô egípcio, esse aqui é o Botticelli, que são alguns italianos, de Papos, Ghebelin, do Crowley, famoso, porque o Crowley ficou famoso no período dos Beatles, que procuraram esse tipo de oráculo, e foi bastante conhecido, foi bastante difundido nessa época, ok? Então, já está mostrado a diferença entre os dois e o que você pode fazer, utilizar ele no seu cotidiano, na sua vida. Eu acho que o baralho cigano, ele é mais o cotidiano, e o tarô, ele é mais para autoconhecimento, para situações mais concretas. Tanto é que os dois usam a cruz celta, tá? Os dois. A jogada mais comum é a cruz celta, mas eles têm visões diferentes e eles acabam se diferenciando, mas são altamente utilizados no mundo inteiro, ok? Então tá claro como é que funciona os tarôs. Vamos lá.
Nunca use o tarô de uma outra pessoa. Você tem que usar o seu baralho. O seu baralho, o seu tarô. Nunca use de uma outra pessoa. Por quê? Porque você vai energizar o seu baralho. Começa que você vai dormir com as cartas. Seja as 36 do baralho cigano, seja as 22 do tarô ou as 78. Você vai dormir cada dia com uma carta. Vai pegar a sua cartinha e vai colocar ela embaixo do seu travesseiro ou dentro da fronha. E você vai ter sempre um caderno ao lado para anotar o que aconteceu naquela noite com aquela carta. Por quê? Aquela carta ela pode falar com você, porque o baralho é vivo. Vivo. Isso aqui é vivo. Vivo. Então, se ele é vivo, ele tem alma, ele tem conhecimento, ele tem uma tradição, ele é importantíssimo. Então, ele vai, à medida que você dorme com o baralho, ele vai começar a falar com você. Você vai olhar para a carta, ele já vai dizer o que ele está querendo dizer. Então, à medida que você vai dormindo com o baralho, você vai vendo qual o tipo de reação você teve naquela noite. Se você passou uma noite bem, se você passou uma noite mal, se você teve insônia, se você custou a dormir, se você dormiu rápido, dormiu, acordou durante a noite, tudo isso você vai anotar num caderno. E se você tiver algum pesadelo, que às vezes não é pesadelo, você se projetou no corpo, e aí você foi a algum lugar que o seu cotidiano te levou, ou você foi lá atrás no passado, ou você foi lá na frente no futuro, aquilo ali vai estar diagnosticado no papel. E aí você pode repetir, depois que você terminar todas as 78 cartas, ou só as 22, ou as 36, você vai poder repetir aquela carta. Para saber se aquilo ali foi uma coisa sua, ou foi uma coisa direcionada pelo baralho. Quando eu falo de uma coisa sua, digamos que você veio de uma festa, aí você bebeu lá, comeu todos os salgadinhos, aí durante a noite você passa mal com uma disenteria, alguma coisa. Aí a culpa é da carta? Certo? A culpa é da carta? Não. A culpa é sua. Você que foi lá para a festa, comeu horrores, bebeu tudo que tinha que ser, e aí na hora você vai dizer que a culpa é da carta? Não. Então no dia que você for uma festa, no dia que você for um baile, que você qualquer coisa diferente do normal, de segunda a sexta, não durma com a carta. Deixa para segunda-feira. Que aí você está levando a sua vida normal, aí você dorme com a carta. Que é para saber se aquilo ali foi um problema seu ou se foi um problema sinalizado pela carta. Ok? Então, se você vai dormir com as cartas, você vai também colocar ela no sol e um dia numa noite de lua cheia. Bem, todos os povos que lidam com oráculos, eles trabalham com as forças da natureza. Tanto é que os 4 elementos têm que estar na mesa. É obrigatório você trabalhar com os 4 elementos na mesa. Se você não tiver os 4 elementos, pelo menos um elemento que você tenha, que é a água, o fogo, o cristal, que representa a terra, e o incenso. São os 4 elementos. Então, você tem que ter pelo menos um para você abrir o seu baralho, que é para poder aquilo ser energizado. Porque quando você comprar o baralho que veio lá da loja, que era a árvore lá da Amazônia, que chegou até a sua casa, ela passou por quantas mãos? Quantas energias aquela carta passou? Então, à medida que aquela carta chegar naquele baralho, chegar na sua casa, você vai ter que limpar ele. Vai limpar como? Passando nos 4 elementos. Então, aí você vai passar ele nos 4 elementos, você vai limpar aquela carta das energias que ela veio passando por aí, pelo meio da rua, para ela poder estar limpa, pura para você. Aí você, mediante isso, aí sim você vai dormir com as cartas cada dia uma, certo? E aí um belo dia, que a lua esteja cheia, você coloca as suas cartas na janela, no chão, no jardim, aonde você quiser,
para as cartas serem energizadas. Se você for à praia, por exemplo, meu apartamento não bate sol. Então aí quando eu vou à praia, eu levo minhas cartas. Boto uma canga e boto as cartas todas lá para pegar sol, a energia do mar, da senhora Iemanjá, das ondinas, dos elementais e vai por aí. Certo? Fundamental. Você não precisa molhar a carta. Ela vai ficar no seco, sendo energizada da mesma forma. Certo? Depois, comprou a carta, energizou as cartas, preparou as cartas, botou no sol, na lua, você vai colocar ela onde? Embrulhada num paninho de cor escura. Se for o tarô, você vai colocar um paninho roxo, um paninho púrpura, um rosa, uma coisa assim. Se for o baralho, você vai colocar num paninho estampado, porque povo cigano gosta de estampado, de florão, de cores vivas, vermelho, amarelo. Povo cigano não trabalha com preto, diferente do tarô. Os saquinhos para tarô, a maioria são negros, tá? Já o baralho cigano, não. São coloridos, porque o povo cigano não trabalha com negro, não trabalha com a cor escura. Trabalha com cores alegres, saltitantes e vai por aí. Certo? Outra coisa, quando você for jogar, você, além dos 4 elementos que eu falei agora que vai estar na sua mesa, você vai fazer o quê? Você vai fazer um círculo mental de qualquer um desses elementos. Você vai fazer um círculo envolvendo você e o consulente, ou de água, ou de fogo, ou de terra, ou de incenso, ou do ar. Então, você vai mentalizar um círculo envolvendo você e a pessoa. Por quê? Para que as energias deletérias, para aquelas energias que as pessoas trouxeram lá da rua. Por quê? Olha só, a pessoa veio jogar com você, não tá tudo bem. Infelizmente. Quando tá tudo bem, ninguém vem jogar com você. Então, a pessoa veio jogar com você porque tá cheio de problema. Tá sem saída. Não tem como, não sabe o que fazer, tá perdido. Então, eu do alto dos meus, primeiro, da minha vida pessoal, que eu sou do santo, de Umbanda, há 46 anos. Eu jogo desde 1993. Então, eu observo que as pessoas vêm carregadas. Então, se as pessoas vêm carregadas de energias deletérias negativas, você tem que fazer o quê? Primeiro, antes de começar o jogo, você vai conversar com a pessoa. Você vai acalmar aquela pessoa. Que aquela pessoa veio com uma aflição, veio com uma ansiedade, veio com desgaste. Por isso que ela está mal energizada. Então aí, você primeiro conversa. Oferece um copo d'água. A senhora quer um cafezinho? A senhora quer ir no banheiro? A senhora quer fazer alguma coisa que eu não esteja pedindo? Relaxar, pensar, conversar, falar algum outro assunto? Então, primeiro você tem que acalmar. Por quê? Nós, cartomantes, tarólogo, oraculista, nós somos um pouco psicólogas. Então, nós temos nós somos a cura emocional da pessoa. Nós somos a cura. Certo? A pessoa veio para você, não é para você curar a pessoa veio com câncer e vai sair pronto, não. Vai sair limpo, curado. Não é isso, não. A cura do emocional, que começa por você acalmar a pessoa. Porque a pessoa vai se sentir melhor à medida que a pessoa se sente acolhida pela cartomante. Por isso que você não pode ter pressa. A minha consulta leva 1 hora, às vezes até mais. Porque dependendo do problema da pessoa. Ok? Dependendo do problema da pessoa. Olha só, vou cortar esse vídeo, porque para ele não ficar muito longo, mas eu continuo daqui a pouco.
Volto já, hein? Beijo, amo vocês.